Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para terminar a parte da evolução, né? Nós vamos falar da seleção natural e adaptação. Então, os trabalhos de Darwin. Darwin viajou ao mundo por 5 anos ao redor do mundo e coletou amostras de animais, plantas, fósseis de diversas regiões. Notou em Galápagos, onde ele passou 4 semanas, uma diferença muito grande entre os animais que lá existiam e de outros que existiam no continente. Na época, acreditava na teoria do fixismo, então era a ideia de que as espécies elas eram tal como eram observadas, não tinham modificação nenhuma. E conforme o que Darwin percebia, ele não podia mais acreditar nessa ideia. Então ele passou a acreditar na ideia da seleção natural. Ele foi influenciado por Thomas Malthus, que defendia a ideia de que havia um descompasso entre as populações e a produção de alimento. Então, baseado nesse argumento, Darwin propôs que o número de indivíduos produzidos a cada geração era maior do que o número que o ambiente pudesse suportar. Só que haveria competição de alimento, de espaço, de parceiros sexuais e várias competições que fazia com que esse número não crescesse além da conta. E haviam características diferentes e que aqueles que tivessem características mais adaptadas sobreviveriam. Então ele partiu de 2 premissas. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. A seleção natural atua como variações individuais, favorecendo as mais aptas, as mais desenvolvidas sobreviveriam. Então Darwin e Wallace, eles resumiram sua ideia da seguinte forma: as espécies de seres vivos se transformam no decorrer do tempo e a força que direciona essa transformação é a seleção natural. Baseado nos argumentos, a população tende a crescer de modo exponencial, só que por fatores ambientais como alimento, abrigo, parceiros sexuais, esse crescimento não corresponde ao total real. Os indivíduos competem nesses fatores, o que dificulta esse crescimento exagerado. Nas populações existem várias características dos indivíduos e muitas são herdadas. E essas características fazem com que o indivíduo seja mais capacitado ou não de acordo com o ambiente. Ele vai sobreviver de acordo com as suas características. Na teoria sintética da evolução, a partir de 1900, com o redescobrimento da teoria de Mendel, passou-se a acreditar apenas nas mutações. Mais tarde é que foi conciliado um trabalho sobre as mutações e a seleção natural agindo juntas. Então, olha, os fatores atuantes seriam a mutação, que é a variação da variabilidade genética, que pode ser positiva ou negativa, havendo a seleção natural das positivas e a eliminação das negativas. A recombinação gênica e a reprodução sexuada provoca uma maior variabilidade genética. A migração, a saída ou a chegada de indivíduos diferentes num ambiente provocaria mudança. A seleção natural e a deriva genética. Como evidências dessa evolução, os fósseis, que são restos de seres vivos de épocas passadas ou até vestígios deixados por eles, e estruturas análogas, estruturas que são derivadas de estruturas semelhantes de um ancestral comum, podendo ou não sofrer modificações, que podem trazer uma divergência evolutiva
que é o caso de estruturas que não desempenham a mesma função. Ou pode ser estruturas homólogas que executam a mesma função. E podem ser aplicados a órgãos ou características anatômicas, embriológicas, comportamentais e até moleculares. No caso dos mamíferos, um ancestral exclusivo desse grupo deu origem a um grande número de espécies que sofreram adaptações em diferentes ambientes. É o caso da irradiação adaptativa. Estruturas análogas são caracteres que têm a mesma função, mas que não são derivados de estruturas semelhantes. Vai favorecer o parentesco evolutivo. As estruturas análogas são as asas das aves e as asas dos insetos, têm a mesma função, mas não têm a mesma ancestralidade. Os órgãos vestigiais são órgãos atrofiados que não desempenham mais as suas funções originais. São, por exemplo, o apêndice do intestino humano e os órgãos vestigiais de alguns membros. Dados moleculares. Quanto maior for a semelhança da sequência de bases nitrogenadas nos ácidos nucleicos, maior vai ser a semelhança entre esses indivíduos, né? E a embriologia comparada. Entre os ancestrais existe uma certa correspondência quanto à evolução do embrião. Em alguns estágios, eles são muito parecidos, embora sejam espécies completamente diferentes. Com isso, nós terminamos a parte da seleção natural e eu espero que tenha esclarecido vocês, pessoal. Bom trabalho!